11. No dia seguinte, em casa do Marechal de Campo, houve banquete e baile, que Sua Majestade honrou com a sua presença. Kutuzov foi condecorado com a Cruz de São Jorge do primeiro grau. O imperador prestou-lhe as mais altas honras. Porém, o desgosto do monarca em relação ao Marechal de Campo era do conhecimento de todos. Estavam, simplesmente, a ser observadas as conveniências, e o imperador era o primeiro a dar o exemplo disso. Mas todos estavam convencidos de que o velho era culpado, que não prestava. No baile, quando Kutuzov, pelo velho hábito dos tempos de Catarina, mandou que à entrada do imperador fossem tombados aos pés deste as bandeiras conquistadas, Sua Majestade franziu a cara com desagrado e murmurou algumas palavras que alguns ouviram como o velho comediante. O desagrado do imperador para com Kutuzov aumentou ainda em Vilna, sobretudo porque se tornava evidente que Kutuzov não queria ou não podia perceber a importância da campanha que se seguiria. Quando no dia seguinte de manhã o imperador disse aos oficiais reunidos nos seus aposentos: os senhores salvaram não só a Rússia, salvaram a Europa, todos perceberam que a guerra ainda não acabara. O único a não querer compreendê-lo era Kutuzov, dizendo abertamente que uma nova guerra não melhoraria a situação da Rússia, nem lhe aumentaria a glória. Pelo contrário, poderia piorar a situação do país e diminuir a glória com que, no momento, a Rússia se erguia. Tentava provar ao imperador a impossibilidade de mobilização de novas tropas. Falava da situação difícil da população, da possibilidade de derrotas, etc. Com aquele seu estado de espírito, o Marechal de Campo configurava-se naturalmente como um empecilho, como um travão da próxima guerra. Para evitar embates com o velho, recorreu-se a um remédio já utilizado em Austerlitz e no início da campanha em curso sob o comando de Barclay de Tolly, que consistia em fazer o comandante em chefe perder a base do poder em que se apoiava e, sem o incomodar, sem lhe dizer nada, transferir o poder de facto para o próprio imperador. Para este fim, o Estado-Maior seria gradualmente reformado até que toda a força substancial do Estado-Maior de Kutuzov fosse eliminada e transferida para o imperador. Toll, Konovnitsin e Ermolov receberam outros cargos. Toda a gente dizia em voz alta que o Marechal de Campo ficara muito fraco, que a sua saúde piorara. Era preciso que a sua saúde fosse fraca para entregar o cargo a outro. De facto, a saúde dele era fraca. No mesmo modo natural, simples e gradual com que Kutuzov chegara da Turquia e entrara na Câmara das Finanças de Petersburgo para organizar as milícias e depois para comandar o exército, precisamente no momento em que ele era necessário, assim também agora, de modo natural, simples e gradual, esgotado o papel de Kutuzov, foi encontrado para o seu lugar uma nova e conveniente personalidade. A Guerra de 1812, para além do seu significado querido ao coração russo, deveria ganhar outro significado europeu. Seguindo-se ao movimento dos povos do Ocidente para o Leste, deveria acontecer agora um movimento dos povos do Leste para o Ocidente, sendo necessária, para esta nova guerra, uma nova personalidade com desígnios diferentes dos de Kutuzov, com outros pontos de vista e características. Para o movimento dos povos de leste para o ocidente e para o restabelecimento das fronteiras dos povos, Alexandre I era tão necessário como tinha sido necessário Kutuzov para a salvação e a glória da Rússia. Kutuzov não compreendia o que significava Europa, equilíbrio, Napoleão. Não podia compreendê-lo. O representante do povo russo, depois de derrubado o inimigo e da Rússia ter sido libertada e colocada no ponto mais alto da sua glória, ele, como homem russo, não tinha mais nada a fazer. Ao representante da guerra popular nada mais restava do que a morte. E morreu. 12. Como acontece na maioria dos casos, Pierre apenas sentiu toda a gravidade das provações e tensões físicas por que passou, enquanto prisioneiro, quando deixou de o ser. Depois da sua libertação, chegou a Oriol e no terceiro dia, quando se preparava para partir para Kiev, adoeceu e ficou acamado 3 meses em Oriol. Tinha, segundo diziam os médicos, febres biliosas. Apesar das sangrias e dos medicamentos do médico que o tratavam, acabou por entrar em convalescença. Entrou em convalescença apesar dos medicamentos e dos médicos. Tudo o que lhe aconteceu desde a libertação até o início da doença quase não lhe deixou marcas.
Lembrava-se apenas dos dias cinzentos e sombrios, hora de chuva, hora de neve, da angústia interior física, das dores nos pés, das dores de lado. Lembrava-se da sensação geral de desgraça, do sofrimento humano. Lembrava-se da curiosidade dos oficiais e generais que o interrogavam e de como essa curiosidade o incomodava. Lembrava-se das suas tentativas de arranjar uma carruagem e cavalos e, sobretudo, da sua incapacidade de pensar e sentir naquela altura. No dia da sua libertação, viu o cadáver de Petya Rostov. No mesmo dia soube que o príncipe Andrei ainda vivera um mês depois da Batalha de Borodino e que falecera havia pouco em Yaroslavl, em casa dos Rostov. No mesmo dia, Denisov, que deu esta notícia a Pierre, mencionou no meio da conversa a morte de Helene, supondo que Pierre já estava ao corrente havia muito. Naquele momento, tudo isso pareceu muito estranho a Pierre. Sentia-se incapaz de compreender todo o significado dessas notícias. Apenas queria sair o mais depressa possível daquelas paragens onde as pessoas se matavam umas às outras e ir meter-se num abrigo sossegado onde cairia em si, descansaria e refletiria em todas aquelas coisas novas e estranhas. Porém, mal chegou a Oriola, adoeceu. Quando recuperou os sentidos, Pierre viu ao pé de si dois criados seus, Terenti e Vaska, chegados de Moscou. Também estava presente a princesa mais velha que, vivendo em Eletz, numa herdade de Pierre, recebera a notícia da sua libertação e da sua doença e logo viera cuidar dele. Durante a sua convalescença, Pierre muito lentamente foi-se libertando das sensações a que se tinha habituado nos últimos meses e já se acostumava a que ninguém o mandaria ir no dia seguinte para qualquer lado, a que ninguém o despojaria da cama quente, a que teria almoço, chá e jantar certos. Porém, durante muito tempo ainda continuou a ver-se em sonhos nas mesmas condições da prisão. Era também muito devagar que Pierre tomava verdadeira consciência das notícias que recebera depois da sua libertação. A morte do príncipe Andrei, a morte da mulher, a derrota dos franceses. Uma sensação feliz de liberdade, daquela liberdade completa, inalienável, própria do ser humano, de que tivera consciência pela primeira vez, na primeira paragem após a saída de Moscou. Enchia a alma de Pierre no decurso de toda a sua convalescença. Espantava-o que uma tal liberdade interior, independente das circunstâncias exteriores, se ornasse, no entanto, com os luxos excessivos também da liberdade exterior. Estava sozinho numa cidade estranha onde não tinha conhecidos. Ninguém lhe exigia nada. Ninguém o mandava para lado nenhum. Tinha tudo o que queria. Já não o martirizava o eterno pensamento na mulher, porque ela também já não existia. Ah, que bom, que agradável, dizia ele para si mesmo, quando lhe chegavam à mesa, com a toalha limpa, o caldo aromático, ou quando se deitava à noite na cama macia e limpa, ou quando se lembrava de que a mulher e os franceses já não existiam. Ai, que bom, que agradável. E por hábito antigo fazia a si mesmo a pergunta: e como será depois? O que vou fazer? E logo a seguir respondia: nada, vou viver. Ai, que agradável. Aquilo que antes o atormentava, aquilo que procurava constantemente, o objetivo da vida, já não existia para ele. E não era por acaso nem fruto apenas do momento que tal objetivo para a vida, de antes tão procurado, não existia mais para ele. Pierre sentia que não só não existia, como não poderia existir. E era esta inexistência de um objetivo de vida que lhe dava aquela consciência plena e feliz de liberdade que nesses dias constituía a sua felicidade. Agora não podia ter outro objetivo porque tinha fé. Não uma fé numas quaisquer regras ou palavras ou ideias, mas a fé em Deus vivo constantemente sentido. Dantes procurava-o nos objetivos que se colocava. A sua procura do objetivo era tão só a procura de Deus. Mas de repente ficou a saber, quando estava prisioneiro, sem palavras nem raciocínios, mas por um sentimento espontâneo, o que havia muito lhe dissera a sua ama seca. Deus está aqui, ele está em todo lado. Quando prisioneiro, soube que em Karatev Deus é maior, mais infinito e inapreensível do que no arquiteto do universo reconhecido pelos maçons. Experimentava a sensação do homem que encontra o que procurava a seus pés, depois de ter forçado inutilmente a vista olhando para longe.
Durante toda a sua vida, Pierre olhara para longe, para cima das cabeças das pessoas, quando, em vez de esforçar os olhos, deveria olhar para o que estava mesmo à sua frente. Dantes não sabia ver o grande, o inapreensível e o infinito em nada. Apenas sentia que devia estar algures e procurava-o. Nas coisas próximas e compreensíveis, via apenas o limitado, o mesquinho, o cotidiano, o privado de sentido. Munia-se do óculo de alcance intelectual e olhava para longe, onde a mesma mesquinhez e o mesmo cotidiano, escondendo-se na névoa do horizonte, lhe pareciam o grande e o infinito, apenas porque não se viam nitidamente. Assim se lhe afigurava a vida europeia, a política, a maçonaria, a filosofia, a filantropia. Porém, mesmo naquele tempo, nos momentos que ele considerava a sua fraqueza, a sua inteligência penetrava naquele horizonte e enxergava lá a mesma mesquinhez, o mesmo cotidiano e a mesma ausência de sentido. Mas agora aprendia a ver o grande, o eterno e o infinito em tudo, e para isso, muito naturalmente, para o ver, para se deliciar com a sua contemplação, deitou fora o óculo de alcance por onde olhava até agora por cima da cabeça dos outros e contemplava alegremente à sua volta a vida em eterna mudança, a vida eternamente grande, inapreensível e infinita. E quanto mais para perto se olhava, tanto mais calmo e feliz estava. A terrível pergunta que outrora destruía todas as suas construções intelectuais, para quê, agora não existia para ele. Agora, para este para quê, havia na sua alma sempre uma resposta simples, porque há Deus, sem a vontade de quem, nem um cabelo poderá cair da cabeça do homem. 13. Nos seus modos exteriores, Pierre quase não mudara o seu aspecto. O seu aspecto era quase o mesmo de antes. Tal como antes, era distraído, parecia estar sempre ocupado não com o que tinha diante dos olhos, mas com qualquer coisa muito sua, especial. A diferença entre o que era antes e o que era agora residia em que, antes, quando se esquecia do que estava diante dele, do que lhe estavam a dizer, ai meu Deus, tantos quis que é difícil, o fazia enrugando dolorosamente a testa, parecendo tentar ver sem o conseguir alguma coisa que estava muito longe dele. Agora também se esquecia do que lhe diziam e do que estava diante dele, mas agora com um sorriso quase indistinto, como que irónico, perscrutava o que estava diante dele, escutava o que lhe estavam a dizer, embora fosse evidente para os interlocutores que ele estava a ver e a ouvir qualquer coisa muito diferente. Dantes parecia um homem bom, mas infeliz, por isso as pessoas se afastavam involuntariamente dele. Agora cintilava-lhe sempre os cantos da boca e o sorriso da alegria da vida. Nos olhos luzia-lhe o interesse pelas pessoas e a pergunta: estarão tão contentes como eu? E as pessoas sentiam-se bem na presença dele. Dantes falava muito, exaltava-se a falar e ouvia pouco. Agora raramente se entusiasmava com a conversa e sabia ouvir tão bem que os outros lhe revelavam de bom grado os seus segredos mais íntimos. A princesa, sua prima, que nunca gostara de Pierre e tinha por ele um sentimento muito hostil, desde que, depois da morte do velho conde, se sentiu devedora de Pierre, agora, para seu desgosto e espanto, depois da curta estada em Oriol, onde tinha ido com a intenção de dizer a Pierre que, apesar da sua ingratidão, achava seu dever cuidar dele, sentiu muito depressa que gostava dele. Ora, Pierre de modo nenhum procurava a simpatia da princesa, apenas a observava com curiosidade. Dantes a princesa sentia no olhar de Pierre a indiferença e a ironia. A princesa, então, tal como diante de outras pessoas, encolhia-se à frente dele e apenas lhe mostrava o seu lado belicoso da vida. Agora, pelo contrário, sentia que Pierre perscrutava as suas facetas mais secretas da vida dela. Então, primeiro com desconfiança, depois com gratidão, a princesa mostrava-lhe os lados mais bondosos do seu caráter. O mais manhoso dos homens não conseguiria penetrar com mais habilidade na confiança da princesa, incentivando-a a recordar os melhores tempos da sua juventude e manifestando interesse por eles. Entretanto, toda a manha de Pierre consistia apenas em ele procurar o seu próprio prazer, o prazer de despertar na princesa exacerbada, seca e à sua maneira orgulhosa sentimentos humanos. Sim, é muito bondoso quando não está sob a influência de gente má, mas sob a influência de pessoas como eu, dizia a si mesma a princesa.
A mudança que se deu em Pierre também foi notada, à maneira deles, pelos criados Terenti e Vasca. Achavam que ele tinha ficado muito mais simples no trato. Muitas vezes Terenti, depois de despir o amo, desejava-lhe as boas noites e, com a roupa e as botas dele nas mãos, não saía logo do quarto, esperando que o amo encetasse a conversa. E na maioria das vezes Pierre retinha Terenti ao notar que este gostaria de conversar. Conta-me, como era que vocês arranjavam comida? Perguntava. E Terenti contava-lhe sobre a pilhagem de Moscovo. Depois recuava até ao falecido conde, e assim ficava muito tempo com a roupa nas mãos contando coisas a Pierre, e por vezes ouvindo também o que Pierre lhe contava, e com uma agradável consciência de intimidade com o amo e da amizade que este lhe votava, saía para o vestíbulo.